Olá, amantes da música brasileira. Hoje eu não sabia com que roupa eu vinha. Mais uma vez, uma artista espetacular que tá aqui. Multi-instrumentista, cantora maravilhosa, mãe, né? E Vanessa Moreno, simplesmente. Gente. Ei, querido, que alegria estar aqui. Vanessa. Estou muito feliz com esse convite. Uma alegria conversar com vocês. Conversar com você. Sim. Obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço você. Nossa, a gente estava até comentando, os artistas que têm vindo aqui é um presente pra gente, assim, um aprendizado a cada dia. E hoje vai ser mais, porque a gente tem coisa pra falar, viu? Opa, adoro conversar. Mas antes disso, sempre lembrando a vocês que a gente tá na TocaCast, que é da empresa Toca Livros, uma empresa de audiolivros. Então, se você gosta de livros, você também agora pode ouvi-los, né? Já pode ouvir há um bom tempo, né? O audiolivro existe há um bom tempo por aí. E agora a gente tem essa plataforma que é a Toca Livros, que tem livros, um acervo imenso para vocês, não é? Livro de coach, livro religioso de todas as religiões, livro de literatura clássica, Clarice Lispector, Machado de Assis, você vai encontrar para todo o gosto lá. Então, Toca Livros pra vocês, audiolivros, tá bom? Vanessa Moreno. E... Que talento, de onde vem esse talento todo, Vanessa? Olha, a música tá na minha vida há muito tempo, até antes de ser de uma forma consciente, né? Eu me lembro, tem uns flashes desde pequena. Na verdade, uma informação que minha mãe me passou uma vez, que ela me colocava, quando eu era bebê e não conseguia nem ficar sentada direitinho ainda, ela me colocava entre almofadas na sala da casa da minha avó e punha os vinis para que eu ficasse escutando e me cercava de almofadas. Quando ela chegava, estava fazendo alguma coisa em casa, a hora que ela voltava eu estava caidinha assim pro lado, ouvindo a música, e ela me deixava com as capas dos vinis. Então eu ficava escutando e olhando a capa. Ela disse que eu adorava olhar as capas dos vinis. Aí meu pai toca violão, minha mãe sempre gostou muito de cantar, minha avó gostava de assoviar. Mesmo não sendo de formas conscientes, né, a gente vai absorvendo músicas de muitas formas. Então meu pai tem a questão rítmica com a mão direita, minha mãe esse envolvimento com a voz, essa conexão com a voz dela e com a dança também. E minha avó com o assovio, com as músicas que ela gostava de ouvir enquanto ela ficava na máquina de costura. E também a dança. Minha avó gostava muito de dançar. Vanessa, ó, o seu primeiro álbum é de 2013? É. Solo, né? Solo assim, com Fimaróstica, mas... São 7 álbuns de lá pra cá. Isso. É uma produção muito grande. Assim, atualmente. Vamos começar do último? Vamos começar do mais recente? Uhum. Fala um pouquinho sobre Solo. Tá. Esse último agora, né, o mais recente, é o Solar, que pra mim tá numa sonoridade diferente dos outros, porque... a gente vai se reinventando, vai se achando, e à medida em que vão passando os anos, a gente está sempre em movimento, né? À medida em que os anos vão passando e que a gente vai se revisitando por meio da música, parece que a música vai provocando transformações, inquietações na gente, sociais, artísticas, de sensações, no geral, né? E destravando umas coisinhas na gente também. Então esse último, eu sinto que aconteceu um destrave importante para mim. Nesse disco tem várias composições, tem composições minhas, Sim. Tem composições de outras pessoas, né, releituras, que eu gosto muito sempre de cantar, músicas que outras pessoas fizeram, porque eu me vejo muito nessas músicas e gosto de deixá-las me atravessarem e ver o que sai a partir desse atravessamento. Esses destraves que eu quis dizer são de sonoridade também. Sinto que ali tem um pouco da música brasileira, um pouco do jazz, essa liberdade de improvisar, um pouco da sonoridade dos anos 80 ali, que também me atravessou. Tenho uma memória afetiva com essa sonoridade.
um pouco do rock, que também faz parte da minha trajetória. Sim, Então, sim. para mim tá uma mistureba dessas coisas todas, e na parceria para que esse disco se concretizasse, né, tem o Michel Pipoquinha no contrabaixo, o Renato Galvis Santos na bateria e o Felipe Viegas no piano, o primeiro cearense, os dois últimos brasilienses. Olha só! Pois é. Aí fizemos a produção do disco juntos, né, os arranjos também coletivamente, e gravamos na Gargolândia, que é um estúdio que ele sempre, né, assim, aberto para patrocinou esse disco, né, assim como outros que eu também já gravei, o Rafael Altério, inclusive um beijo, Garga. Então foi uma alegria fazer esse disco, assim, é o meu disco, acho que um dos mais desafiadores, não só musicalmente, mas em relação ao que ele cutucou em mim, assim. Ah, sim. É engraçado você falar desafiador. Você, pra mim, você é um desafio o tempo inteiro. Você nunca tá no lugar comum. A gente tava até comentando da Alice, a última música, Salabim. Como é que você teve essa ideia? A Alice é minha filha, né? Ela foi na gravação do disco. Nós gravamos ao vivo esse disco, né? O instrumental com a voz junto. Eu gosto muito de fazer isso, gravar junto todo mundo, porque tem um calorzinho ali que acontece só naquela hora, né? Ao meu ver. Mesmo em salas separadas, gravamos juntos. Só que eu tava rouca, tava me recuperando, na verdade, de uma super gripe, enfim, uma faringite do nada. Em recuperação, fui gravar. Quando a gente vai gravar com a voz não 100%, falta harmônico, a voz sai menorzinha, a gente tem que ficar fazendo esforço triplicado para fazer o que a gente, com a voz, né, assim, saudável, faz mais tranquilamente. E aí, enfim, ficou faltando um pouco. O Rafael, querido Rafael Altério, falou, ó, volta e regrava o que você acha que tem que regravar. Eu fiquei chateada, porque eu queria que ficasse aquela voz daquele momento com aquela quentura. Não quer que não tenha essa... Exato. Mas aí voltei, a Alice voltou comigo, fui com uma amiga minha, me fez esse... Porque o estúdio fica no interior, né? Fui com a minha filha, com essa amiga. Chegando lá, regravei algumas. Uma delas não deu pra regravar, porque eu falei, ó, não tem como, eu não vou conseguir entrar nessa energia, tava muito aquilo, né? Então uma ou duas ficaram das que eu já tinha gravado. Com aquela mesma voz, a primeira. A primeira que tava lá, e a Alice comigo, falei, filha, e ela brincando, quer gravar com a mamãe? Quer cantar com a mamãe? Ela, quero. Qual que você quer cantar? Tem algumas músicas que eu sei que ela gosta. E Salabim, eu mostrei pra ela, vou abrir uma outra aba aqui, mas que faz parte disso, mostrei pra ela que era uma música que fez parte da minha infância, desse momento em que eu assistia, quer dizer, um pouco maior do que bebê, quando minha mãe me deixava com as capas de disco, mas quando eu assistia Rá-Tim-Bum, que a trilha sonora do Rá-Tim-Bum é todo dia do Lobo e Paulo César Pinheiro. Que hoje é um fã seu, né? E aí fui mostrar pra ela, pra contar. Eu gosto de contar pra Alice quem são as pessoas com quem eu tô trabalhando junto. Todas, né? As pessoas que, enfim, têm uma abrangência maior na mídia, pessoas que são meus amigos e que têm abrangência maior no meu coração, que seja todas. Eu conto um pouco pra ela. E contei, ó, esse moço que a mamãe vai cantar junto, o Edu Lobo, fez essa música. E mostrei, ela adorou. Começou a cantar comigo em casa. Chegando, voltando, fechando essa aba, voltando pro estúdio, ela falou, quero cantar o Salabim. Aí eu, então vamos. Abaixamos o microfone e fizemos com percussão corporal e voz 2 vezes. Foram aquelas 2 vezes. Perguntei pra ela, filha, qual você gostou mais? Ela, eu sabia que pra mim tinha sido a primeira, né? A segunda ela ficou pensando, a primeira, mamãe. Olha só! Ficou a versão que ela gostou e ficou como última música do disco, que é também faz parte do meu processo enquanto cantora, né? Quer dizer, não dá pra separar a pessoa, a PF da PJ, né? A Wanda, Vanessa Moreno, às vezes até a gente separa, mas ser mãe me transformou enquanto cantora, né? Enquanto pessoa no palco. Então, tem lá a Alice pra coroar esse momento também. E o Solar, né? A música título, né? Tem essa tua característica também, que é de fazer uma música sem letra, que você vai fazendo com a voz ali. Eu chamo de tati-pitati, porque não tem... De onde vem essas... Tem muitas referências nisso, eu sei. Né?
Bob McFerrin, talvez. Sim. Algo de Tânia Maria, não sei. Super. Tem muitas influências e o Filó Machado é um desses instrumentistas e ele é uma das minhas maiores influências também no violão, na voz, né, na forma de se colocar musicalmente ali, de fazer essa junção do violão, da voz e dos sons que fluem, né, de si. Quando eu comecei a estudar música por volta dos 15 anos, 16 ali, enfim, tive uma trajetória de estudos meio diferentezinha. Comecei pelo violão. Tudo isso para chegar no solar, né? Tudo bem eu voltar pouco para chegar no solar? Até porque já tá conectando. Porque depois do último álbum eu ia voltar nas suas origens. Vamos conectar dessa maneira. Maravilha, então. Falei que eu gosto de conversar. Espero que eu não me perca. Se eu me perder, você volta, a gente puxa o fio da meada de novo. A gente se perde junto. Vamos embora. Então, quando eu comecei a estudar música, foi por meio do violão e por meio do rock, né? Sim. O violão me levou para a voz. Na aula de música, eu gosto sempre de falar dessa minha primeira professora de violão, que era a Aline, né? Depois eu falo até um pouco mais dela, porque a importância dela na minha trajetória foi tamanha. Tamanhas as perguntas que ela me fez e as provocações que ela me fez durante aquele período dos meus 15, 16 anos. Começando a estudar ali o violão, ela... já tô contando outra coisa, tudo bem? Tudo bem. Tá. Comecei a dar aula também nessa fase, uns 16, 17 anos. Peraí, você já dava aula? Então, começou a acontecer isso, porque eu comecei a fazer aula, fiz um ano de aula com ela, ia ter que parar ali, em algum momento, a aula de música por conta de questões financeiras, né? Nesse que começaram... período, você estava mais pro rock? Tava. Rock. Embora eu ouvisse as coisas todas, né? Minha mãe sempre foi muito eclética em casa. Sim. Ela ouvia de Led Zeppelin, passava por Rita Lee, Guilherme Arantes e Yes. Assim, era uma misturada de coisas, né? E eu gostava, mas eu não sabia o nome, né? Não sabia dar nome àquelas... sim. Aqueles sons todos que eu ouvia. Mas na escola, essa história, né, ensino médio ali, um pouco antes do ensino médio, eu gostava de pop também, mas quando eu entrei no rock foi quando a música começou a me chamar mais pra pertinho. E no violão, eu gostava, na verdade, da parte rítmica do violão, né, era o que mais me chamava a atenção das músicas que eu ouvia, tanto no rock, né, era baixo e bateria, os grooves, os riffs, né, não era nem tanto os solos de guitarra. Então eu queria tocar violão, que era para fazer aquilo no violão. Era mais na mão direita, que é a mão direita que importava mais. A mão direita, mais. Exatamente, que era o que eu via meu pai fazendo de alguma forma, que me chamava atenção, e eu nem, na época eu não conseguia fazer essa conexão, né. E aí comecei a fazer aula, a professora, certo dia eu ia ter que parar a aula por questões financeiras. Ela falou, Vanessa, eu coloquei um aluno de violão para você amanhã, 8 da manhã, você quer? Aí eu olhei para ela e falei, Aline, eu não sei dar aula, porque um pouco que eu comecei também a ver, né, o comecinho da minha chegada foi por meio daquelas revistinhas, né? Sempre aquelas revistinhas de banca e tocando 2 acordes, Lá maior, Ré maior. Falei, cheguei ali meio que já, né, era uma aula muito prática, a gente ia em cima das músicas, ela começou a me trazer música brasileira, mas ela chegou com essa pergunta, né, porque ela sabia que podia me ajudar naquele momento, você quer? Aí eu falei, Aline, eu não sei dar aula, não sei ensinar outra pessoa. Ela olhou bem forte assim pra mim e falou, não tô perguntando se você sabe, tô perguntando se você quer. Você quer? Aquilo assim, essa pergunta é a que me move e me traz até aqui, nesse sofá com você. Nossa! Porque o saber, na verdade, o querer, ele leva a gente ao saber, né? Ao procurar saber. E isso me moveu muito naquela época. Começou ali, depois eu fui pro Projeto Guri, estudar um pouco de violino, baixo acústico, depois eu fui pra escola de música, escola municipal, que era canto erudito, então por isso que eu tô dizendo que a trajetória foi toda muito esquisita, assim. E aí fui parar na ULM, que é a EMESP hoje, lá conheci a música do Filó Machado, e dentro desse movimento de entrar na música brasileira de outras formas, eu me conectei muito com a música instrumental, né? Música sem texto. A música que que os instrumentistas, na época eu ouvia até mais coisas sem voz do que com voz. Me chamava muita atenção as possibilidades dos instrumentos. E aí quando eu comecei a ver que tinham pessoas que faziam isso, que os instrumentos faziam na voz, aquilo me chamou muita atenção. Então,
voltando, fazendo a conexão com o solar, vinha dessa vontade de imitar o que os instrumentos estavam fazendo. Como é que eu posso juntar a sonoridade dessa percussão com um pouco do baixo, com um pouco desse sopro, né? Sempre num lugar, num viés um pouco mais percussivo, que era o que sempre me chamava a atenção primeiro, que me levava, puxava a minha atenção para a música, né? E a partir daí eu comecei a brincar disso, brincar de música. Ouvi pessoas que faziam isso, a Tânia Maria, o Filó, tinha Ana Mazzotti, que é uma cantora que faleceu muito jovem, né? Aí Barbatux, que me trouxe a possibilidade. Você tem muita coisa do Barbatux. E aí o solar veio, aí cheguei, ó. Consegui chegar no solar. O solar vem de tudo isso, né? Ele vem dessa junção e da minha relação também com a Bahia. Com a Bahia? Com a Bahia. Meu pai é baiano. E eu tenho uma relação muito forte, mesmo que inconsciente, mesmo que de formas indiretas, até mais do que, né? Tanto é que meus amigos baianos achavam que eu fosse baiana. Eu acho muito interessante essa conexão que eu tenho com essa atmosfera, vamos dizer assim, né? Eu tenho um respeito muito grande a essa atmosfera, né, da música baiana, da cultura baiana, afro-brasileira. É um lugar muito bonito. E eu gosto muito de Ijexá, então essa música brinca um pouco com essas sonoridades. Solar para mim tem a ver com essa energia de, mesmo não tendo texto, né, de impulso, de liberdade, de possibilidades de vida, né? Ela enfim, veio a partir de como, enfim, desse lugar de vida e brincar de música me leva para a vida, né, de dentro e de fora, assim. Tem muito isso, né? O brincar de música, você passeia. É uma alopração. Até a coisa do Barbatu, que é a coisa meio brincadeira, muito legal, cara. O nível que você leva as coisas é incrível. Ai, obrigada, eu fico feliz. Esses dias eu li em algum lugar, que eu não vou lembrar qual, mas que para sinapses novas poderem acontecer no cérebro são necessárias, sei lá, não lembro quantas repetições, mas sei lá, mais de, sei lá, 600, não sei, tô chutando esse número. Sim. A não ser quando é feito num lugar de uma forma divertida ou na brincadeira. São precisas, sei lá, 6 repetições, 7. Não tanto assim. Eu não lembro o número exato. Olha lá, fui dar um exemplo, não lembro. Mas enfim, repete-se menos. Exato, muito quando menos. Quando você está se divertindo e tal. Muito menos. E isso para mim faz muito sentido, porque a forma com que eu aprendo música, com que eu aprendo vida, tem que ser nesse lugar de brincadeira. Conseguimos o tempo todo, Brasil? Não, né? Tem muito a mais... hora que é mais rígida, né? Opa, vários momentos. E rigidez da gente com a gente mesmo, né? Isso. Esse lugar da autoexigência, uma hora cansa. Por mais que a gente queira leveza, a gente tem umas expectativas que a gente cria com a gente mesmo, né? Tanto em relação ao outro, quanto em relação ao que a gente quer chegar com a gente mesmo, em algum lugar que, às vezes, periga sair de dentro da gente, né? Então, quando a gente volta para dentro, a gente lembra desse lugar da essência, da brincadeira e de tão sério, né, que é brincar. É das coisas mais importantes para uma criança, é onde traz ela para a presença. Você não tem uma coisa mais importante para uma criança do que brincar, né? Assim, não tem o que aconteceu antes ou o que vai acontecer depois. Exatamente. Aprendo muito com a Alice nesse lugar e aí me lembro que música me leva para esse lugar de presença e tento ficar atenta para brincar mais o tempo todo, não só no palco, mas fora dele, né, também. Caramba! Agora, você falou de rigidez e a brincadeira, tem muito do estudo aí, né? Você falou do Guri, Projeto Guri, o LM e tal. Qual dessas... Você teve que estudar partitura, essas coisas mesmo, rígida pra caramba? Sim, desde a primeira escola de música, né? A primeira já foi... A professora trazia cifras, era uma coisa mais prática, o que me aproximava mais do instrumento e da vontade de aprender, né? Porque alguma coisa tem que trazer esse prazer, né? De aprender, de estar junto em contato com o instrumento. E tinha a partitura, tinha a parte, né, um pouco mais ali... Você está chamando de rígida, né? Que é, de alguma forma, um pouco mais formal, vamos dizer assim. Formal. Fora a cifra, tinha partitura, tinha aula de percepção, aula de harmonia. Então a gente já entrava em contato com essa parte que para mim era um pouco mais chata ali
Eu gostava dos exercícios auditivos, de identificação de sons, de sonoridades dos instrumentos ou de intervalos. Eu sempre gostei muito desse lugar. Intervalos, nossa. Desse lugar da percepção, né, auditiva. E depois de lá fui pro Projeto Guri, e no Projeto Guri violino. Aí não tem como, era para tocar todo mundo junto, os exercícios eram todos. Eu entrei lá, na verdade, com a vontade de aprender contrabaixo. Olha só. Mas não tinha vaga para contrabaixo, não tinha. Tinha só para violino, porque tinham mais violinos. Eu falei, beleza, vamos então, eu quero estudar aqui. Era, né, enfim, era possível naquele momento. E tá em contato com um instrumento, né, que eu via nas orquestras, que pareciam distantes. Realmente, né? parece outro mundo. E na época era mesmo, né, para mim. Ali eu aprendi sobre coletivo, né, sobre fazer minha parte, mas a importância de ouvir o que eu estou fazendo, ouvir o que a pessoa que está na estante do lado está fazendo e entender como aquilo está colaborando num todo. Aprendi sobre ouvir, sobre a escuta. E lá tinha que ler a partitura, né, óbvio, porque a parte que todos estão fazendo, tem obviamente... Que tá todo mundo ali. E toquei na orquestra do Projeto Guri nessa fase também. Aí depois... entrei no contrabaixo, porque surgiu vaga pro contrabaixo. Ah, conseguiu! Consegui! Eles sabiam que eu tinha essa vontade. Saíram todos os alunos do contrabaixo da escola. A professora, na época, falou para mim, saíram os alunos de contrabaixo. Tem a possibilidade de você entrar. Você quer? A pergunta de novo, né? Você quer? Falei, gente, e agora? Ela falou assim, só que você vai ter que entrar, você vai ter que sair do violino, que você já sabe, né? Assim, já sabe não, né? No sentido de você já tem contato maior com esse instrumento. E você vai entrar na primeira turma do contrabaixo para aprender do zero, só que você vai ter que já entrar para orquestra, porque nós estamos precisando de baixista para orquestra. Falei, quando? Ela, semana que vem. Eu falei, olha que bonitinha. Eu não tinha contrabaixo, acústico. Aí eu fui. Chegava cedo, passava a tarde inteira lá de terça e quinta, né? Saía da escola, ia para lá e consegui, esse querer me levou à possibilidade de saber um pouco mais, entrar na orquestra naquele momento, orquestra estudantil, obviamente, né? Mas foi uma experiência muito, muito importante para mim, porque você ouvir, né, o coletivo, você entender como o instrumento funciona, o funcionamento do instrumento no meio do todo, quais as possibilidades daquele instrumento e, enfim, foi muito rico. E ali foi onde eu tive, acho que lá na Escola Municipal de Música, onde eu estudei um pouco de canto erudito, foram os lugares em que eu tive contato, assim, de uma forma, formal um pouco mais... qual a palavra que você usou? Eu usei rígido. Rígido, um pouco mais rígida ali. Um pouco mais... Nos outros lugares eu também tive, mas como era dentro da música popular tem mais espaço, liberdades. Né, você tem que ler, por exemplo, se aprender uma música nova, pega uma partitura, você aprende, mas você tem um tempo e uma liberdade interpretativa também ali, né? Na orquestra não, você tem que tocar aquilo. Tudo certinho. Vanessa, e cara largar? Cara largar é a alegria da minha vida no sentido de me levar para o palco pela primeira vez, né? Os conheci no Projeto Guri, já que estamos falando do Projeto Guri. Lari Finocchiaro, Caio Merseguel e Vitor Merseguel, meus amigos queridos. Lari sentava do meu lado na estante de violinos, Caio sentava no violoncelo. Tinha dois. Fazia parte do naipe de violoncelos e o Vitor de contrabaixo. E aí a gente ia para as apresentações no ônibus do Projeto Guri, e indo para as apresentações a gente... vamos cantar, ou no intervalo entre uma aula e outra... Descobrimos que gostávamos de cantar, os meninos eram atores, a Lari estava estudando psicologia na época, acho que ela já estava estudando, ou começou depois, mas todo mundo envolvido com arte de alguma forma, né? Todo mundo, os pais todos nossos, né? A mãe de um, o pai de outro, os pais do outro, incentivavam para esse caminho da arte, da música. Então a gente cantava junto e via que era gostoso cantar junto. Começou essa história toda... A gente ia para uns encontros de compositores da cena independente. Um desses lugares era no Mauro Discos, Sim. Que era do Mauro Dias, né, crítico musical. E teve uma situação em que marcou bastante, que a gente estava lá, fomos assistir um show, e lembro que eu e a Lara estávamos vendo alguns discos,
o saudoso CD, alguns álbuns, né, saudoso CD, que tava lá, enfim, essa música, nossa, Lari, essa aqui é aquela música, tá, não sei o quê. E a Lari cantava um pedacinho, eu cantei outro, e em algum momento a gente baixinho abriu uma terça. Olha só. A gente tinha essa... Intuitivamente. Era reflexo nosso. A gente, se pudesse, falava em terças paralelas, assim, cantava, falava, conversava em duas vozes juntas. Mas ali naquele momento a gente fez isso e não sabia, na verdade, quem que era o Mauro exatamente. Eu sei que ele chegou do nosso lado. Falou, vocês cantam? Aí eu falei, a gente canta, né, junto, mas vocês têm um grupo? Falei, não, a gente canta junto com aqueles 2 meninos ali, enfim, foi uma conversa mais ou menos assim. Vocês não querem marcar uma data aqui no meu palco? Olha só! Olha lá, a mesma pergunta, vocês querem? Vocês querem, sempre tá presente. Sempre, sempre. Aí a gente, meu Deus, né? Assim, a gente não tem um grupo, não tem um nome, não tem problema. Vocês têm um mês aí para fazer isso. Vocês querem? Queremos. E nesse período de um mês a gente levantou o repertório, montou o grupo, foi muito do nosso processo de brincadeira com a música. Aquilo que a gente já brincava, eles que me apresentaram os barbatuques. Sim. Então, a partir daquilo a gente também... vamos levar essa música do Castelo Rá-Tim-Bum, que a gente adora cantar aqui, brincando. Vamos pôr no show. Essa música. Então foi um pouco assim. E depois de um mês a gente, assim, marcou o show na cara larga, sem saber o nome, sem ter grupo. Por isso a brincadeira com cara larga. Eu não sabia. Pois é. A gente colocou um K no começo, 2 L's e acento no último A para dar uma graça. Ficar percussivo também, porque nós nos uníamos nesse viés mais rítmico também, e é isso. Na cara larga marcamos um show e fizemos, né, nosso disco, o Cara Larga por Natureza, que foi também uma produção independente, nós ali na raça fazendo. A gente não tinha experiência com o palco, com nada, e que a gente sabia que a gente gostava de brincar, de cantar, brincar de música. E quando eu digo brincar, é aquilo que eu falei antes, né? De tão sério que é. Exatamente. De estar ali. Né? Exato. Tão sério que a música é uma grande brincadeira. Nossa, Vanessa. Eu ia falando aqui antes, né? Que eu sou dali da quebra. Morava na quebrada ali da divisa de Diadema. E como era citado Vanessa Moreno. Tanto seu nome apareceu pra mim muito antes de eu ver teu rosto, assim, né? Vanessa Moreno, já viu? Já ouviu? Vá, procure saber, todo mundo procure saber. Que alegria. E quando eu ouvi falar de você foi no show, voz e baixo. Olha só. Vamos falar sobre isso, Fimaróstica. Vamos. Pô, é outra alegria da minha vida, né? Que também veio desse lugar do querer, praticamente, né? Acho que, enfim, eu tenho a sorte de ter tido possibilidades muito, assim, pessoas muito queridas, com olhares muito carinhosos e generosos na minha direção, sabe? Não posso descartar, não posso deixar de falar isso, porque eu sempre estudei muito, abri mão de muita coisa para estudar, me dedicar à música. Mas sempre tiveram pessoas com esse olhar carinhoso e cuidadoso nesse lugar. E um desses encontros generosos da minha vida foi com o Fimaróstica, que é baixista. E, poxa, ele, na fase em que eu encontrei, eu estava ainda no Cara Larga, né? Mas o primeiro show, vamos dizer assim, nosso primeiro encontro foi por meio da Juliana Ripke, pianista, amiga nossa, com quem eu tinha um grupo chamado Julietas. Era eu, a Juliana, a Samantha Okuyama e a Elida Patrícia. Um grupo que tocávamos só Noel Rosa, lá em São Bernardo. Nossa, que delícia! Só Noel Rosa. 4 mulheres cantando Noel e seus parceiros. Fizemos alguns shows e a Ju fazia faculdade com o Fi. E o Fi estava procurando uma cantora para fazer um projeto junto, com canção. Eu tenho uma cantora para indicar. Me indicou, encontrei com ele, fizemos um som junto com outras pessoas ali naquele momento. Só que a gente de pronto já sentiu uma identificação musical. A partir dali, enfim, nosso contato se intensificou e algumas situações musicais surgiram, como essa que nos permitiu começar um projeto de baixo e voz. Que foi o seguinte, sabe esses festivais de canção que você manda e a música de repente é escolhida? Sim. Eu tinha mandado uma música para um festival de Botucatu chamado Botucanto.
É uma música minha em parceria com a Paula Mirran, que é uma grande cantora também, que eu admiro pra caramba. E a Paula fez a letra e mandei a música, ficou lá, de repente a música passou. Só que o período em que a gente descobriu que tinha passado pro festival em si era super curto. E os músicos que estavam fazendo com a gente, inclusive já tínhamos feito essa música no arranjo que o Fih tinha feito, não poderiam naquela data. Naquele momento veio assim, sabe aquela lâmpada do desenho animado? Né? Na minha cabeça veio assim aquela lampadinha em cima e eu... Ué, vamos de baixo e voz. Nossa! Eu não sei que danado que veio essa coisa assim na minha cabeça, porque eu não tinha assim, naquele momento, não tinha tantas referências de projetos que tivessem esses dois instrumentos. Acho que até ali eu não tinha ouvido, não era tão fácil a gente ter... Isso também foi cara largar. Também, olha só. Não foi... também foi na cara largar. Não tinha... Não faz tantos anos assim, né? 2011, 12. Mas faz. Tecnologicamente falando, sim, tem uma diferença muito grande, porque a gente não tinha tanto acesso às coisas, né? Então não tinha referência de baixo e voz, assim. E naquele momento deu essa vontade, e o Fih falou... Você tá maluco? Não, vamos nada. Você não quer tocar violão? Então eu falei, não sei, eu não tô sentindo vontade de tocar violão. Acho que eu não vou tocar violão. Eu fazia muito barzinho, né, de voz e violão na época, pizzaria, barzinho. O violão tava pra mim nesse lugar de evento, não de show. Eu falei, imagina, sei lá, num palco, não vou. Vamos de violão, de baixo e voz? Aí, cara, ele se sentiu convencido. Você perguntou, você quer? Exato. E aí fomos. E chegou lá, cara, foi a sensação estranhíssima no primeiro momento, porque a nossa apresentação foi em seguida do Paulo Monarco, que é um guitarrista, compositor, né, da nova geração também. Na época, cara, aquela música, ela foi muito forte, assim, era a música mais rock and roll do festival. Aí subimos nós, eu com a voz do triangulinho, fico baixo, eu falei, gente, eu quero sair correndo. Sabe aquela sensação, não sei se você já teve sonho assim, que você tá pelado na praia? Sim. Você olha, só tá você pelado, de repente tá todo mundo, não precisa nem ser pelado na praia, em qualquer lugar, né, que você esteja. Você olha, você tá sem roupa e tá todo mundo de, sei lá. Todo mundo olhando. Era aquela sensação que eu tava nua na frente daquelas pessoas todas. Mas foi muito gostoso porque no fim das contas a música ganhou uma colocação lá, sei lá, ficou em 4º lugar. Eu ganhei de melhor intérprete, ele ganhou de melhor instrumentista. Ah, de certa forma foi premiado. O melhor intérprete e melhor instrumentista, o projeto foi premiado. Foi um incentivo para que a gente desse o pontapé inicial daquele trabalho, sabe? E a partir dali nós começamos a fazer coisas juntos oficialmente, assim, não só, vamos porque dá de baixo e voz, mas... Caramba! E o trabalho surgiu assim, essa pesquisa, e digo a generosidade desse encontro, porque voz e baixo tem muita possibilidade, né? Tem muitas possibilidades. O baixo é um instrumento essencialmente mais grave. Mais grave. Minha voz circula mais nos agudos. Sim. Né, assim, e tentar fazer uma conexão entre esses dois instrumentos e ao mesmo tempo explorar outros lugares de cada um desses instrumentos, né, que a gente ainda não conhecia, foi um presente. A partir dali também coloquei mais percussão vocal, percussão corporal, saquinho plástico. O Fih também, né? Saquinho plástico é maravilhoso aquilo. Pô, nem trouxe aqui, podia ter trazido. Se alguém tiver saquinho plástico, dá pra... Se alguém tiver um saquinho plástico, tem performance aqui. Tá, dá pra gente fazer um pouquinho de sons gostosos. Ah, que maravilha. E assim, não só isso, desse projeto surgem 2 álbuns, né? 2 álbuns. O primeiro veio da vontade de também visitar compositores da nova geração. Abre com Noel. Sim, Conversa de Botequim, que inclusive foi a música pela qual a Rosa Passos nos conheceu. Olha Depois, se quiser, a gente fala mais disso também. Vamos falar mais disso, sim. Mas a Rosa conheceu a gente através da releitura que a gente fez dessa música, Conversa de Botequim, né, do Noel com Vadico. E aí a gente seguiu com algumas outras músicas e nesse momento a gente tinha uma insegurança. Também gravamos na Gargolândia, né, nesse estúdio do Garga, do Rafael Altério. E tinha uma insegurança assim, será? Só voz e baixo? Não, vamos botar uma percussão aqui? Não, vamos fazer não sei o quê. E muitas pessoas, né, a gente conhecia sempre muitos músicos queridos, assim, na época que já se colocavam próximos da gente e
Pô, quando vocês forem gravar um disco, me chama pra participar. Pô, quero participar. Então, todas as pessoas queridas que participaram foram pessoas com quem a gente tinha alguma conexão e que já se faziam presentes na nossa trajetória, né? Pô, eu não vou lembrar de cabeça, mas muita gente querida. O Guegué Medeiros, que eu já fazia parte do Forró do Zé Pitoco com ele, o Chico Pinheiro, o Sérgio Santos, o Ari Colares, o Thiago Monteiro, que mixou nosso disco na época, pianista, o Rafael Altério, tem uma música dele lá. Enfim, pessoas muito queridas, assim. E aí a gente gravou esse álbum ainda com outras sonoridades, além do baixo e da voz, né? Mas teve uma coisa curiosa, que o Sérgio Santos, que é esse compositor mineiro... E que voz, hein? Nossa! Maravilhoso. A gente gravou uma música dele chamada Vem Ver, que a gente gostava bastante. Título do álbum, né? Inclusive. Título do álbum, exatamente. E ele falou assim pra gente, a gente queria colocar um djembe na música que gravamos com ele, né? Aí ele ouviu assim, mas o djembe já tá aí. Ai, que maravilhoso! Aquilo pra mim foi sabe? Porque é verdade, assim, tava tudo ali. Você não precisa explicar tudo o tempo todo. Dar margem para que as pessoas escutem. O público completa. E interpretem da forma que elas sentirem que faz sentido para elas. Para cada um pode chegar de um jeito. E isso foi um tuf, assim, na minha cabeça. Não só musical, mas pessoal também, né? Sempre é, né? Pô, dá a chance das pessoas escutarem. Dá a chance, né? Escuta o que está ali para além do que está sendo dito, né? E faz com que as pessoas também possam treinar esse tipo de escuta. Isso foi muito legal. Depois desse disco gravamos o Cores Vivas. Aí tava mais seguro? Aí tava. Aí foi só baixo e voz mesmo. Gravamos no Da Pá Virada, né? Com o Thiago Rabelo, o Big, que foi o engenheiro de som. Com a produção do Suami Júnior. Ele produziu esse álbum. E só com músicas de Gil, né? E essas coisas, por que só Gil? O Gil pra mim é o pai de todos, fura bola e mata piolho. Ele é assim... Gênio. Ele é um ser que me atravessa de tantas formas, e Alfi também, né? Eu tenho uma conexão com a musicalidade de Gil de uma forma muito forte. Eu acho que Gil tem a capacidade nas composições de visitar os extremos. Sim. Com a mesma delicadeza e generosidade. Ele vai lá no fundo da lama da caverna e fala sobre aquele lugar escuro, já tendo voltado de lá, contando sobre lá, mas de uma forma que você sente a intensidade de ter ido, só que já reconfigurado, já transformado, e você entende a complexidade que é estar lá no fundo e naquela dor. Mas você ouve de uma forma assim... Não sei nem explicar, não tem uma palavra que possa traduzir, mas ele fala sobre lá ao fundo do poço da lama e fala sobre o infinito, o céu, o êxtase. E eu me identifico muito com esse lugar dele, essa forma de visitar esses lugares. E ele me acessa muito por causa disso. E esse viés rítmico, essa baianidade que tá na minha alma. Então, assim, eu ouço Gil e tenho vontade de sair pulando e dançando. Pra não falar, vou voltar, posso abrir outra aba? Abre a aba. Abre a aba. Se for voltar lá na primeira conexão mesmo com a música de um jeito um pouco mais claro, assim pra mim, né, um pouco mais explícito, foi com 13 anos, não por meio de instrumentos ainda, porque eu não tocava e nem sabia que eu iria querer tocar, mas por meio de uma aula de axé, por meio da dança, por meio do corpo, por meio da Bahia. Olha só! Eu adorava a aula, adorava dançar, eu adorava essa conexão com a dança, né, com o corpo. E Bahia ali já daquele jeito, né, então, voltando pra Gil, ele me acessa muito. Aí visitamos Gil, tem a participação da Fabi Cosa, né? Fabiana Cosa. Professora. Maravilhosa. Maravilhosíssima, de quem eu sou muito fã e que participou agora esses tempos de um show meu, inclusive sobre baianidades. Olha, né? Só, eu vi as postagens lá, eu tava de olho. Ei, maravilha. E participação da Rosa, né? Da Rosinha Passos. Rosa Passos. E aí ela conheceu através... Como é que ela entrou em contato depois que ela viu o Noel lá, Conversa de Botequim? Olha, a Rosa nós conhecemos por meio de um amigo nosso. Eu falei que eu fazia esses barzinhos, né, essas pizzarias nesses lugares, e tô falando isso de uma forma muito, muito bonita, porque foi tudo muito importante para mim. Na época eu fazia com o Peter Mesquita, baixista, e o Rafael Mota, percussionista.
A gente fazia, e eu violão e voz, né? Esses barzinhos, e esse amigo meu chamado Rafael Mota, ele é sobrinho de Jorge Elder. Ah, ele toca um pouquinho, né? Né? Falando embaixo. Todos os discos que a gente ouve, tá o Jorge ele lá. E teve uma vez que estávamos na casa do Rafa, e o Jorge estava lá, hospedado, e ele estava se preparando para gravar um álbum da Rosa chamado Samba Dobrado, em homenagem a Djavan. Sim. E a gente estava mostrando pro Rafa, acho que era a master desse disco, que o Rafa participou também. Ele tocou percussão em uma das faixas. E o Jorge brincou assim na hora. Ele, rapaz, eu tava aqui trocando a corda do baixo, até inverti, nunca aconteceu isso comigo. Que maravilha esse som que vocês estão mostrando aí. Ele, pô, Rosinha vai adorar conhecer vocês, que vocês topam ir na gravação da Rosa. Falei, nossa senhora, o sonho não, obrigado. da vida, né? Imagina. Ele falou, só preciso ligar pra ela pra saber se ela vai, né? Aí ele, oi, Rosinha. Ela, oi, meu preto. Ela chama, né? Ele assim, carinhosamente. Eu, claro, traga os meninos, traga eles aqui. E fomos lá. Fomos na gravação do disco da Rosa. Chegamos lá, ele apresentou a gente a ela. Carinhosamente também chamamos o Jorge de tio Jorge, que é tio desse amigo, né? Então tio Jorge nos levou até a gravação de Rosa. E foi lindo assistir. Assistimos uma tarde de gravações. A partir dali, ela, mas me mostra mais coisa, deixa eu ouvir vocês, voz e baixo. Vocês sabem que eu tenho uns números que eu faço no palco, né? Só com o meu filhote, ela chama o Paulo Pauleri, né? Baixista que toca com ela, de filhote musical. E aí fazemos algumas coisas juntos, e aí a gente já tinha, nesse momento, já tinha ouvido, né? Coisas que eles faziam juntos, e a gente também se identifica muito. E a partir daí ela ouviu Conversa de Botequim, adorou. Depois nos chamou para fazer uma participação num show dela. Olha só, é muito generosa a Rosa. Querida, querida. E começou, ela, olha, vocês são meus afilhados, posso chamar vocês de afilhados? A madrinha tá muito feliz de conhecer vocês. Aí a gente, nossa senhora, agora que, né? E ela começou carinhosamente de nos chamar de afilhados musicais, nos amadrinhou nesse lugar, esse lugar afetivo, né? Então tem a alegria de ter essa proximidade com ela, de poder ligar para Rosinha. Fiz meu TCC na faculdade sobre Rosa. Uma frase dela que para mim é muito importante e marcante é: nós, no palco, somos um. E o que isso significa e como eu me conecto com isso aí, né? Falar dela, da musicalidade dela, da forma como ela está no palco. Então eu tenho uma admiração muito grande por Rosa, a Fi também. Né? Então foi assim que começou o nosso contato com ela. Nossa, que maravilha. E a Fabiana Cosa, como é que foi? Fabi, maravilhosa. Você sabe que eu não sei o primeiro momento em que a gente entrou em contato com a Fabi. Ali eu acho que eu lembro sim. A gente foi fazer um show em Amsterdã, eu e Fi, num festival de música brasileira também lá, festival de jazz. Sim. Né, enfim, numa casa chamada Beam House, que é uma casa linda lá, assim, foi acho que a primeira ida nossa pra fora, assim, e Fabi ia fazer show no mesmo dia, e ela tava junto com o Jurandir Santana, que é um guitarrista baiano também, tá vendo? A baianidade me cercando, sempre ali. E ele, enfim, eu não lembro também, talvez nós já nos conhecêssemos pelas redes. E ali foi onde aquela primeira ponte foi feita. A Fi tocou com Fabiana naquele dia também. Fabiana o conheceu. E a partir dali a gente ficou em contato mais próximo. Fi, tanto é que Fi hoje em dia trabalha muito com a Fabi, sim, né? Produziu o último álbum, faz os arranjos dos trabalhos dela, que eu sou muito fã. Ela esteve aqui, ela citou o Fimarocha no final. Falou, eu gosto muito do Fimarocha. São pessoas muito especiais. Fabi tem essa musicalidade que abraça, né? É um naviozão lindo chegando e nos apresenta possibilidades, né? Musicais e extramusicais. Ela sabe muito do que ela fala. Ela sabe muito do que ela canta, né? Tem propriedade. Tem propriedade. Eu aprendo muito. Eu disse a ela que às vezes antes de cantar, antes de fazer um show, eu boto o dos Santos, que é esse último disco dela, para me concentrar, para entrar num processo comigo mesma e enfim, né, de conexão. Conectar. E poder cantar, assim. Então, Fabi, tanto Fabi quanto a Mônica Salmazo, que também, né, as duas fizeram parte do nosso show de lançamento, do Cores Vivas. A Mônica também, uma querida, assim, que... Enfim, a vida apresentou de outras formas. Também foi curioso o primeiro contato com a Mônica. Sim.
Posso contar? Com certeza. Nossa, eu tô falando um monte. Absoluta. Vou até tomar uma água aqui. Toma uma água. A Mônica Salmazo só encontrou pessoa fraca no meio do caminho, né? Olha, o primeiro contato com a Mônica foi interessante porque falei do Projeto Guri, Sim. né? Cantava no Projeto Guri, no coro do Projeto Guri, e também tocava na orquestra. E teve uma apresentação que vários polos do Projeto Guri iriam se unir para fazer uma apresentação em determinado momento e que teria como participações especiais Toninho Ferragutti e a Mônica Salmazo. Uou. E eu estava no meio do coro, né? Porque a orquestra era menor, eram menos músicos e musicistas, e o coro gigantesco. Então, nosso polo foi um dos escolhidos para que tivesse, enfim, as vozes se agregassem. E tinha 150 pessoas nas vozes, né? Foi na Sala São Paulo aquele concerto, eu não esqueço. Acho que foi a primeira vez que eu pisei na Sala São Paulo, eu olhava aquele teto, eu olhava aquilo tudo, eu falava, gente, que maravilha, né? E a Mônica, grávida do filho dela, né? A gente ensaiou juntos, assim. Eu lembro que eu olhava para ela e falava, gente, será que eu vou ter coragem de cumprimentá-la, né? Coragem de cumprimentar Toninho. E, assim, eu sempre fui muito envergonhada. Eu tinha, eu vou lá falar com eles, mas vou falar o quê? Eu vou falar o que ela já tá acostumada a ouvir. Todo mundo vem, né, fala a mesma coisa. E é doido porque, né? Hoje em dia eu adoro ouvir. Quando as pessoas vêm falar coisas assim, é tão bom você saber que o que você faz sentido na vida de outras pessoas, né? Na trajetória de outras pessoas. Então, hoje em dia também tudo bem, não importa como a pessoa vai receber. Isso a gente nunca tem controle, né? Mas importa a intenção com quem eu tô indo falar. Então, eu sempre procuro ir falar com as pessoas. E naquela época eu fui falar com ela timidamente. Olá, poxa, tô muito feliz, né? E depois disso a vida nos apresentou de outras formas e hoje em dia somos amigas, né, de profissão assim próximas, uma pessoa com quem eu tenho, por quem eu tenho respeito, admiração muito grandes também. Ela é uma referência, assim como essas outras que eu citei, né, uma referência de delicadeza e força ao mesmo tempo. E elas participaram desse nosso show de lançamento do Cores Vivas no Auditório Ibirapuera. Tem até um vídeo Tem um vídeo? Tem um vídeo que a Dani Gurgel fez desse show. Tá lá, foi no Auditório Ibirapuera. Foi o último show, inclusive, que minha mãe pôde assistir. Né, em vida. Sim. E é até muito lindo, porque eles abriram o fundo do auditório, né? A gente fez para a parte interna, mas eles abrem, tem a possibilidade de abrir, né? E você vê a parte de fora, assim, do auditório. E cantamos com a Mônica, Se Eu Quiser Falar com Deus. Sim, essa música de Gil. E bem naquele momento passou um passarinho lá fora, eu começava a capela, sozinha. Se eu quiser falar com Deus, começava sozinha. O passarinho lá fora, assim, foi lindo, foi um momento mágico, assim. Tava minha família, minha mãe, minha avó. Então foi muito especial. Essas figuras todas são inspirações pra gente, né? Acho que eu não poderia estar aqui hoje falando essas coisas, estar aqui conversando com você, poder fazer a música que me faz sentido, se não tivessem essas mulheres todas vindo antes, né? Aberto a foice. Exatamente. Pavimentada a estrada para. Exato. Não poderia estar acontecendo isso hoje se elas não tivessem feito com muita coragem coisas, né, muito importantes. Rosa, Joyce Moreno, né, Moreno, que é uma... Não é minha mãe, embora sempre me perguntem, e a gente se encontrou esses tempos, ela disse que perguntavam a ela se ela era minha mãe também. Não é? Ela falou assim, mas eu vou te adotar. Eu vou adorar ter essa mãe adotiva. Então, né, instrumentistas, cantoras, compositoras, embora nosso país tenha essa cultura, né, da canção e as cantoras tenham esse lugar já um pouco mais estabelecido, né? Estabelecido, mulheres que cantam, né, o lírico na primeira pessoa, como Sim. Joyce, ou tocam seus instrumentos, né, e que não sejam comparadas com homens. Você toca como homem, você é o João Gilberto de Saias, você... né, para elas terem ali o lugar delas estabelecido, né? Quantos anos, quanto tempo... Quanto tempo, né? Isso durou, né? Então, eu fazendo aqui um agradecimento público a essas mulheres todas. Todas. Né, que vieram e fazem o que fazem, fizeram o que fizeram, e graças a vocês estou aqui. Muito obrigada por me permitirem ser. Maravilhoso. Outra mulher que você citou aí no meio, Dani Gurgel. Zimbabwe o quê?
Uhum. Ai, bicho, a Dani é uma querida, ela é formiguinha que nem eu, a gente se identifica nesse lugar fazedor e um pouquinho ansioso, até às vezes para além da conta, no meu caso, né? Mas a Dani é a fazedora de tudo, né? Ela é fotógrafa, faz vídeos, ela tem uma parte criativa maravilhosa, compositora, cantora, instrumentista, também toca um monte de instrumentos, e a gente se conectou nesse lugar de cantar coisas rápidas, né? Ela fez várias fotos para vários álbuns nossos, né? Fotografou e registrou, do Vem Ver é ela que registrou, fez vídeos, vários dos vídeos que tem do nosso disco, né, do Cores Vivas, inclusive os discos estão lá, ela que fez, né, da Pá Virada, inclusive deu o apoio cultural para que esse disco também pudesse sair, né, meu disco Confi, e ela, cara, mandei para ela essa música Zimbabwe, na época eu mandei pra ela, a música era mandei assim. Ela mandou uma letra, o nome era Zimbabwe já. Zimbabwe já era. Já tava lá. Ela não mudou o nome. Ela manteve o nome e fez criou todo um contexto para esse nome. Nesse Zimbabwe, fico aqui sem saber, nem pra mim e nem pra você. Ela encontrou o Zimbabwe. Exato, encontrou o Zimbabwe. E ela botou uma letra, eu mandei, né? Ela pôs, tem que escolher, toda hora tem que dizer, como fosse prova saber. Ela mudou, mudou não, manteve, né, o som das palavras, ela trouxe sentido ao som que inicialmente ali já tinha sido mandado pra ela. E sentido lindo, eu brinco com ela que ela disse o que eu gostaria de dizer e nem eu sabia que era isso que eu gostaria de dizer, assim, sabe? A gente tava numa conexão bonita e eu brinco que essa é uma das músicas que eu mais preciso ouvir, né? A gente canta o que a gente precisa ouvir, na verdade, né? O primeiro, a orelha que tá mais perto da nossa boca é a nossa, então é maravilhosa, assim, todas as parcerias com ela são nesse lugar. Eu sei que se tem uma música um pouco mais formiguentinha, assim, manda pra Dani. Manda pra Dani. Ela fez a letra de Zimbabwe e de Pedra do Sol também. Sim. Que tá no disco, né, no Solar. No Solar, mais recente. E aí a Dani é uma querida. Um beijo pra Dani também. Sou fã. E aí a gente falou do Cara Largar e 2 discos com Fimarossi. Aí vem Movimento. Finalmente, solo, Vanessa Moreno. É o solo que tem mais gente, né? É o solo de todos que os discos. O solo tem mais gente, maravilhoso. A hora que falo, disco solo é o que tem 15 pessoas. Os outros... Não, eu tô brincando, mas... Pô, foi também produção e os arranjos do Fi, Maróstica. Eu também queria me experimentar por meio de outras sonoridades e o Fi estava ali muito perto, né, de mim, nós estávamos muito próximos, então ele conseguia me sentir e traduzir em sons aquilo que eu estava sentindo e na época eu não sabia dar nome, dar cor, né. Tem um processo que vai acontecendo com a gente também de autoconhecimento, a gente vai se conhecendo, né, esse movimento faz com que a gente vá se conhecendo e se permitindo aos poucos. E eu não sentia que eu podia me permitir tanto assim naquela época ainda. Por motivos sei lá quais, né? Mas assim, à medida, como eu falei das mulheres, né? Você vai vendo outras mulheres compondo, tocando, fazendo, você vai se sentindo também mais autorizado a fazer isso. Sim, exatamente. E eu pensava, cara, eu toco com tanta gente legal, tem tanta gente maravilhosa do meu lado, por que eu vou fazer o arranjo? Por que eu vou compor? Eu sempre... botava esse lugar de importância muito mais nas outras pessoas no que eu fazia e entendi que não precisa ser nenhuma coisa nem outra, existe o equilíbrio, né? Sim. O que você faz sentido, né? E o que as outras pessoas também fazem às vezes pode atravessar você num lugar que faz mais sentido do que você imagina, e foi o que aconteceu com esse disco. Fi produziu, como eu falei, fez os arranjos, chamamos os meninos para tocarem, né? O Fabinho Leal na guitarra, tem o Wagner Vasconcelos na bateria, o Cássio Ferreira participou também, o Ale Ribeiro, teve a Lari e o Caio Merceguel também, eles fizeram os vocais. Então gravamos esse disco, foi muito gostoso o processo, foi o primeiro que tinha só meu nome e na época eu tinha pavor disso, é muito doido. Mas por quê? Rapaz, esse medo, né? É o medo mesmo de...
botar só Vanessa Moreno. Pois é, um receio às vezes de... Como eu falei da Rosa, né? Essa frase, nós no palco somos um. Para mim é muito importante porque para mim não faz sentido. Eu não consigo estar ali. Minha forma de cantar, né? Não tem certo, nem errado, nem bom, nem mal, nem feio, nem bonito. Cada forma de estar no palco é uma, né? Há formas de estarem no palco em relação a cantar, né? De uma forma que você interage mais ou menos com os instrumentistas. Para mim, sempre teve muito ligado a esse lugar mais jazzístico, em que o que eu faço é em função do que fizeram e o que vão fazer é em função do que eu acabei de fazer. Esse lugar da escuta, que eu falei que veio, me ensinou lá o Projeto Guri, né? A escuta do outro, a escuta de si. Então eu sempre gostei de tocar com pessoas que me instigassem. Nunca gostei de ficar muito, vamos dizer assim, confortável. Sabe quando você entra numa casa gigante, linda, aquela coisa tudo muito no lugar, arrumadinho, uma almofada ali, o sofá branco, né? Aquele troço que não pode encostar que vai sujar. A pessoa fala pra você, fica à vontade. Você fala, ai... Tá bom. Aí você chega, você senta no cantinho do sofá, você não vai, né? Se você chega naquela casa, tá a almofada para um lugar, a cadeira ali do outro, tem banana ali, tem a fruta, ó, fica à vontade, ali é o banheiro, não sei o quê. Ah, você fica mais à vontade, ó, vem cá, deixa eu te mostrar um não sei o quê. Você já senta no chão, deita, ó, quiser olhar a lua ali no quintal, você fica mais à vontade, né? Quando, né? Não sei se deu para entender essa analogia, mas na música, para mim, acontece isso. Quando as pessoas me cutucam ali musicalmente, ficam me instigando, é onde eu fico mais à vontade. Se tá tudo muito arrumadinho, eu não consigo me soltar. É doido isso, né? Maravilhoso. E faz sentido. Aí eu queria muito isso nesse álbum, né? Nós gravamos ao vivo, todo mundo na mesma sala. Eu falei, eu quero cantar junto com vocês, sentindo a respiração de vocês aqui. Tem ônus e bônus de fazer isso na mesma sala, porque você perde um pouco de qualidade de som, se precisar eventualmente refazer alguma coisa, não dá. Mas existe esse calor do momento que é só aquilo, não deu tão certo, mas é aquilo que eu quero que fique, né? Sim. São fotos sonoras daquele momento. Eita, pigarrinho aqui. E aí foi um pouco desse movimento e por que eu estava falando isso? Ter o meu nome ali indicaria para mim, na época, que, ai meu Deus, mas eu estou excluindo as outras pessoas. Fica parecendo, né? E eu entendi que também não é isso. Não é por aí, exatamente. Né? É o nome, meu nome ali no disco, mas o que eu faço e como eu faço é o que vai importar para mim e para quem está ali junto, né? A informação que eu estou passando na prática, não o nome que tem, o nome que não tem. E de fato era um disco meu. E aquilo começou a me libertar também desse lugar, né? Tá tudo bem, tá aqui como, vamos dizer assim, linha de frente na conexão entre o público e quem tá tocando. Eu queria quase me esconder, sabe? Na época eu cantava, não, mas vamos fazer uma meia-lua, eu fico aqui atrás. Olha só. Eu não queria ficar ali na frente. Por esse mesmo receio, achar que as pessoas não fossem olhar ou sentir o que estava acontecendo para além de mim. E eu aprendi também que, ao invés de fazer essa separação, por estar nesse lugar ali, né, ter a oportunidade de estar nesse lugar onde a palavra tem um lugar de acesso, às vezes mais rápido às pessoas que estão assistindo, por conta da nossa cultura mesmo, né, tem muito a ver com canção e, enfim, o sentido das palavras, né, chega às vezes em muitas pessoas antes da sonoridade. Antes da sonoridade, qualquer outra coisa, Então eu senti que eu não precisava ser um muro, né? Eu precisava ser podia ser inclusive um portãozinho. Então, ó galera, entra aqui, ó, olha o que está acontecendo. Isso que está acontecendo aqui com a voz que vocês estão ouvindo, estão se identificando, só está acontecendo porque isso aqui atrás de mim, eu do lado ou na frente, qualquer lugar que seja, está acontecendo. Então essa voz sai graças a esse todo que somos um, né? Que maravilha. Aí foi, enfim, processos, né? Você linka bem, tá vendo? Você falou, não, me perco, tá? Você foi linkando tudo, ó. Foi achando tudo aí. Vamos tentando. Vai tentando, né? Salomão Soares. Outro presentaço da vida. Como é que foi esse encontro? E 2 álbuns surgiram dessa brincadeira aí. E tá até hoje fazendo vários shows, hein? Até hoje, inclusive... Vamos para a Argentina agora, né? Assim, estamos com uma agenda de shows e preparando para o próximo disco, que vai ser nosso 3º. Olha só! Spoiler! Spoilerzíssimo.
Mas Salomão foi um presentaço também, é uma figura generosa. Eu conheci Salomão, outra aba, vou abrir. Boa. Mas então, é que tem várias histórias que são legais, né, de contar. Eu não sei, quando eu tô assistindo esses podcasts, ouvindo esses programas, eu adoro ir ouvindo sobre, né, as coisas coloridas e as conexões que vão acontecendo na vida das pessoas, saber um pouco mais sobre como que isso aí chegou aí assim, né? Então eu vou contar como é que chegou até Salomão Soares. Vamos nessa viagem. Vou voltar para lá, Santo André, estava tocando na época com um grupo de forró, tocando triângulo e cantando com os meninos, e estava nessa mesma época assistindo toda segunda-feira um show que acontecia em São Paulo, numa casa de um grupo chamado Banda da Patroa, que era com Silvia Góes e um monte de outros músicos. Ela era a linha de frente da banda, né? Pianista maravilhosa, inclusive. E era a repaginação dessa banda com outros músicos, mas essa banda já existia antes. E um dos músicos era o filho da Silvia, o Thiago Espírito Santo. E a Bia Góes cantava também, enfim, uma galera da pesada. Eu ia pra dançar de segunda-feira, enfim, aquela coisa toda. E nesse momento eu entrei em contato com o Thiago, a gente começou a conversar um pouco, e não sei que diacho que deu na minha cabeça, aquelas horas, mesmo a lâmpada que veio lá do Baixo e Voz, aconteceu nesse momento, eu fui convidar o Thiago para assistir um show que eu ia fazer em Santo André, numa casa que chamava Tupiniquim. E fui, olha, eu vou tocar, né? Se quiser assistir. Ai, gente, que vergonha. Eu lembro, assim, não vergonha do grupo, não era nada disso, mas naquele momento eu adorava tocar naquele projeto, né? Todos os projetos. Mas sabe quando você convida a pessoa que você é fã pra te assistir cantar, você fala, por que eu acabei de fazer isso? Por que eu fiz isso? Por quê? Falei, bom, mas é em Santo André, vai estar. Ele nem vai, né? Rapaz, ele foi. Só que assim, foi ele, a Gisele, que hoje é a companheira dele, e só eles, no bar. Só tinha eles dois. Nossa! Intensificou tudo. Rapaz, não tinha mais ninguém, não foi mais ninguém assistir a gente naquele dia. Tava uma chuva. Pra vocês verem, tá vendo? Ai, mas não sei o que, bicho. Já toquei várias vezes, tinha minha mãe me assistindo e feliz da vida porque ela tava lá. O pessoal só vê a glória, Ixi, né? Maria. E naquele dia o Thiago decidiu ir, gente. Só tinha o Thiago. Eu falei, o que nós vamos fazer agora? Eu sento, finjo desmaio, pode ser também, né? Uma boa. E aí tocamos, ele lá assistindo. Aí eu, pô, Thiago, com vocês, quer dar uma canja aqui com a gente? A companheira dele aplaudindo, aquela coisa. Aí ele veio, tocou com a gente, eu tocava triângulo, enfim, foi muito legal a experiência. E falou, pô, que legal, forró, né? Sábado que vem eu vou tocar forró com um zabumbeiro instrumentista, não sei se você conhece, o Zé Pitoco, multi-instrumentista, ele é de Cupira. Eu, cara, não conheço, na época eu não conhecia muito sobre forró, né? Aí ele, falei, vamos, pô, quero super ir. Ah, vou pôr seu nome lá então. Fui numa casa em São Paulo chamada Feira Moderna. Cheguei lá, eles estavam se preparando para tocar e por algum motivo o percussionista não foi. Acho que deu um problema lá, que ele ia chegar atrasado ou não ia, deu uma questão que ele não ia poder ir. E o Thiago tocando baixo, novamente aquela frase, olha lá. Sim, olha lá. Ele olhou para mim, ele olhou para o Zé e falou assim, eita, ele não vem? Ela toca triângulo. Naquela hora eu olhei pra ele, ela toca triângulo. Ele olhou pra mim e falou, quer trabalhar? Eu olhei e falei, quero. Então vem. Quer, né? Você quer? E fui, rapaz. De lá não saí nunca mais. É um aprendizado gigantesco da minha vida. Estar em contato com essas pessoas todas, com a cultura, esse lugar do Nordeste, que pra mim era novo, né? Pitoquinho é uma das referências e um dos maiores presentes assim da vida, porque eu ficava ali tocando triângulo. Eu comecei a ir todo sábado a partir dali, toda vez que tinha, né? Uma vez a cada 15 dias. E tocar com aqueles músicos, aquelas pessoas que me influenciavam, era Arismar do Espírito Santo, aí Edu Ribeiro vem dar uma canja, aí a Mônica Salmazo vinha cantar, aí, sabe? E a banda ia mudando, e conheci Guegué Medeiros, que é um zabumbeiro, percussionista, compositor, baterista, maravilhoso. E Guegué começou a fazer sempre e o forró, né? E eu me identifiquei ali com a musicalidade dele. E ele me apresentou Salomão Soares. Cheguei no Salomão Soares. Graças a Zé Pitoco. Olha isso! Graças a Pitoquinho de Jesus. E conheci Salomão Soares por meio do Guegué, que é esse cara também. Vale a pena conhecer, ouvir.
E, enfim, lançou disco novo agora, inclusive, há pouco tempo. Olha Tem que chamar ele só. pra vir aqui trocar uma ideia também. Venha, por Tá lá. favor. Vale a pena, porque é uma pessoa muito, muito querida, com muita história bonita. E aí a gente foi, começou a, enfim, se encontrou, começou a fazer algumas coisas juntos, mas demorou assim, sei lá, 7 anos pra gente poder começar a fazer esse trabalho em duo. Tô falando muito, né? Não, tudo bem? não, Ah, tá. tá tudo bem. Fomos, certa feita, para um estúdio do Garga, né, a Gargolândia. Estávamos os dois, não tínhamos feito nada ainda, só os dois, em duo, Sim. só em projetos com outras pessoas, do Guegué e tal. Chegamos lá, no estúdio, eu tava, ele tava, começamos a conversar, entramos na sala do piano. Nossa, tal música, Van. Sabe aquela coisa meio informal que você vai tocando, a pessoa toca um pouquinho, vai cantando. E eu, nossa, tem aquela música do Edu Lobo. Ah, você gosta? Pô, eu tenho uma música que eu adoro também. Eu falei, tem uma que eu adoro que é em Dó maior. Aí ele, será que é a mesma? Ah, não sei. Ele tocou, ouve, fecha os olhos, meu amor. Música chamada Canção do Amanhecer, Sim. do Edu Lobo Vinícius de Moraes. Nesse momento o Garga entrou no estúdio. Ele, bicho, mas a gente tem que ouvir isso aí. Vocês têm um trabalho juntos? Eu falei, não, a gente, né, tá aqui tocando agora. Não, bicho, mas a gente tem que ouvir isso aí. Vocês querem gravar? Eu falei, mas gravar o quê, né? Não, gravar um disco, vocês têm que fazer isso. Mais gente tem que ouvir isso que vocês estão fazendo. Aí a gente falou assim, ó, não sei se você entendeu, a gente não tem um trabalho. E mais do que isso, a gente não tem dinheiro agora para fazer um trabalho. Não temos dinheiro para fazer um disco, para quem não sabe, é muito caro. É carérrimo. É tudo, né, muito caro. E fora muito se for querer lançar físico, Vixe. e CD, vinil, aí pronto. Aí, pum, orçamento estoura. Nossa senhora, aí para gravar, você tem que escolher pagar não sei quantos meses de aluguel ou gravar um disco, né? E no caso, falamos para ele, olha, ele falou, bicho, vocês não estão entendendo. Eu vou dar esse disco pra vocês de presente. Vocês querem? Caramba! Você quer? Sempre essa Você frase. quer? Exato, sempre essa frase. E aí, vamos. Então, ó, período de 1 mês aí, vamos gravar aqui. Foi lá com a gente, levou a gente lá na agenda dele, marcamos. E dentro desse período de 1 mês, a gente teve a possibilidade de escolher o repertório, né, ver o que a gente já tocava, que gostava de tocar. E nesse período de 1 mês foi assim, conversando online, porque a agenda dos dois estava complicada. E fizemos, sei lá, um encontro e meio, um dia e meio de ensaio. Ah, isso. Assim, Ao dia inteiro. Um dia inteiro e meio. nada, Ou não, 3 horas numa tarde, mas meia hora no outro dia. Foi um negócio assim, realmente não foi curto tempo. E fomos pro estúdio. E lá no estúdio, aquela coisa, né? A magia aconteceu. Nossa. Porque a gente foi descobrindo também onde a gente se conectava, né? As coisas foram fluindo, fomos gravando os takes e a partir dali foi muita coisa bonita, assim, desse encontro com o Salomão. E gravamos depois o Iatratá, que é o nosso mais recente disco em duo, né? 2021. Exato. E tem sido um presentaço, assim, fazer esse trabalho com o Salomão, porque a gente também, né, tem uma conexão musical muito forte. Muito. Você falando agora que foi 1 dia e meio, eu tô impressionado aqui. Porque a coisa parece tão, nossa, muito afiadinho, né? Mas isso aí deve ter demorado muito pra ensaiar. Não. A gente optou por ir, até quando se ele vier aqui no Musical algum dia, vai contar. Virá. Ele pode contar também, né, a visão dele desse encontro, mas Sim. a gente optou por ir por um lugar menos arranjado e mais espontâneo. Sim. Que já usasse o material musical que ambos temos e abrisse espaço para que a liberdade e esse espaço de liberdade e improvisação pudesse fluir mais. Mesmo tendo uma estrutura pré-estabelecida, tem um começo, tem um meio, tem um fim, mas nesse meio tempo a gente pega a mão do lado do outro e pula junto, não sabemos para onde, mas a gente vai, né? E nos shows acontece muito assim também. Muita coisa do que ficou improvisado ali no show virou arranjo depois de tanto que a gente gostou, sabe? Então os arranjos eles foram se formando espontaneamente, óbvio, como eu falei, ele pensava numa primeira ideia, pensávamos na música, ele ia ali por um caminho, mas no geral a gente foi por esse caminho dessa liberdade, dessa abertura da criatividade, né? Dos dois ali, ver para onde vai. Isso foi muito gostoso e isso só dá para acontecer quando você tem uma confiança musical na liberdade do outro também, né? Com certeza.
E uma conexão também. Às vezes até mais do que ensaiar, a gente encontra para tomar um café e afinizar a energia, né? Conectar para deixar essa musicalidade para o lugar certo. Certo assim, né? Para o lugar que ela tem que fluir naquele momento. Dois virtuosos também, né? Duas pessoas de muito talento, aí fica... o meio campo fica arrumado ali também, né? Sim, sim. O Yatratá saiu junto com o Sentido. Saiu no mesmo ano que o Sentido. E Sentido foi o primeiro disco que eu fiz de violão e voz. Foi aí onde eu me autorizei mais pela primeira vez. Eu falei, cara... Pronto. Né? Demorou um tempo, mas veio da conexão mais... dessa conexão maior nesse período de isolamento da pandemia, né? Onde meu companheiro maior era o violão. Então eu me reconectei com esse instrumento que me levou à música lá, com 15 anos. E que me servia de instrumento de trabalho, né, em outras situações, mas, pô, deixa eu ir para mais juntinho dele aqui. Voltando às origens. Voltando às origens, né? Essa coisa, pô, eu toco com tanta gente legal, pra que eu vou tocar, né? Acho que esse pra quê, por que eu vou tocar? Na verdade, a pergunta deveria ser pra quê, né? E pra quê, o simples fato de quero, me faz sentido. Sim. Estar... Você quer? Exato. Quero. Então, só por isso me basta, né? E fiz por meio do financiamento coletivo esse disco, porque acabei me conectando muito às pessoas nesse período do isolamento, né? As pessoas chegaram muito até minha rede, foram conhecer meus trabalhos, tinha bastante coisa já gravada, e elas se conectaram mais e foi possível fazer esse disco. Foi o primeiro disco que eu fiz os arranjos todos, escolhi as músicas sozinha, produzi, né? Nossa, por consequência, o disco. E toquei e cantei, e a maior parte das composições é minha, Sim. com outras mulheres, assim. Para mim foi um processo de muito aprendizado. Acho que eu precisava fazer isso alguma vez na vida, embora é ótimo, embora eu goste de ter outros olhares de fora. Sim. No fazer musical, né? Outras pessoas produzindo junto, é sempre rico, né? Você ter outros olhares. Mas ali foi importante. Vale, mas vale a experiência, né? Vale. Você fala, esse projeto, e você que faz tantos projetos, né? Diferentes um do outro. Tem um que é Vanessa Moreno. Tá ali mesmo, né? Tem nem onde esconder. Tem nem onde esconder. Vanessa Moreno, o que você acha da música brasileira hoje? Nossa, essa pergunta dá uns 3 dias, né? Pra gente responder. Mais que o ensaio com o Salomão. Exato, mais que o ensaio com o Salomão. Cara, eu acho importante eu acho importante a possibilidade de todo mundo dizer o que quer dizer, o que tem que dizer, né? Tem muitos caminhos. E isso é difícil e maravilhoso ao mesmo tempo, né? Por exemplo, eu não consigo conhecer todo mundo que está fazendo música e ao mesmo tempo que é difícil que todo mundo conheça o que eu faço. Sim. Né? Mas à medida em que a gente vai se conectando às verdades e essências de cada um, né? Tô falando principalmente da cena independente, né? É muito bonito ver como a música é um motor de transformação para cada um de nós. Sim. Você ter a possibilidade de mostrar, ou não gosto muito da palavra mostrar, sabe? Mostrar para mim tá num lugar muito aqui cerebral e dar conta de algo para alguém, né? Mas compartilhar a música que está transbordando de você, está fazendo sentido para você com outras pessoas. Sim. O quanto aquilo é motor de vida, é motor de incentivo para o que quer que seja, né? Então eu acho fértil, né, o terreno, as possibilidades que a gente tem, de alguma forma, também tem várias abas, né? Várias camadas essa resposta. Mas, de alguma forma, ser um pouco mais democrático, você conseguir chegar no som de alguém do que antes, né? Assim, você tinha só podia conhecer por meio da rádio, por meio de não sei da onde, por meio da mídia. Era mais fechado, né? Era mais fechado. Então eu vejo muita pluralidade, sinto a necessidade de a gente sempre saber de onde a gente veio, né? Assim, eu gosto de escutar pessoas que eu consiga saber o que fez sentido para ela, para que a música dela pudesse fluir daquele lugar. Às vezes, como é muita coisa o tempo todo, às vezes a gente tende a ficar muito no raso, né? A nadar muito no raso. Porque é assim, mas da onde vem isso? O que você escutava? Quem você é? Como que você... Né? Quem você é? Enfim, vontade de saber da onde
da onde veio aquele som daquela pessoa. Não para fazer comparativos, mas para você aprofundar no que você está ouvindo dentro da própria pessoa. Então eu gosto muito de escutar pessoas que eu, sei lá, que eu de alguma forma sinta isso, né? Enfim, é uma resposta que vai vários uns de dias. Muitas abas, Muitas né? abas. Vanessa Moreno, olha, eu agradeço imensamente você ter vindo, né? Você é um talento absurdo, né? Olha, o nome de Vanessa Moreno já é gigante e será ainda mais, né? Vanessa Moreno, você vai ser reconhecida como uma das mestres da música brasileira. Querido. Você pode ter certeza disso, viu? Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, que conversa gostosa. Você falou que as conexões estavam acontecendo, né? Mas Sim. a conexão, ela vai acontecendo quando o papo flui, quando é uma coisa gostosa, assim, né? Você propôs assuntos e trouxe eles em horas muito gostosas, muito propícias para que eu pudesse fazer essas conexões de um assunto até outro. Então, muito obrigada, querido, pelo convite. Sim. Ai, foi uma conversa muito boa para mim. Tô saindo daqui mais feliz do que quando eu cheguei, porque que bom. é muito bom, né, a gente poder lembrar de pedacinhos da nossa trajetória e validar cada um desses pedacinhos, porque às vezes a gente fica eu não consigo, eu tenho o quê, né? Digo por todos nós. E quando a gente fala um pouquinho, a gente lembra, né, e valida. Então, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão aí. Obrigada a você, querido, pelo papo gostoso e fluido. Eu que agradeço. E agradeço a todos vocês. Não esqueça de deixar o like. Eu tenho que pedir o like sempre no início, porque eu esqueço. Mas enfim, deixa o like, ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal também, ajuda também. E considere ser membro aqui também, para que a gente consiga trazer a Vanessa Moreno mais e mais vezes. Eu volto, tem mais histórias, que não deu tempo de contar tudo aquilo. Olha só a promessa aí. Então. Obrigado a todos vocês e até a próxima.